Vamos falar hoje sobre a funcionalidade dos espaços. Isso dentro do Feng Shui. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma Feng Shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como vocês. Gente, primeiro frio do ano aqui na região sul do Brasil, temperaturas diminuíram bastante, já tô com um casaquinho, tô aqui nesse estúdio que tá batendo o sol da manhã, tá esquentando, e vamos falar sobre para que serve cada cantinho da nossa casa e como isso é importante dentro do Feng Shui. Um dos principais princípios dentro da filosofia do Feng Shui é que tudo dentro da nossa casa deve ter uma funcionalidade ou servir para determinadas coisas. Então vamos começar o quê? Vamos começar com o hall de entrada da nossa casa. Quando você abre a porta, o que esse hall de entrada deve ter ali? Ele deve ser um espaço que te remeta a aconchego, que te remeta ao convite para entrar dentro da tua casa. Então ele deve ser um lugar bonito, ele deve ser um local agradável, não deve ter muitas coisas ali que venham a ficar obstruindo a entrada, entende? Então, gente, entra a porta, quando você abre a tua porta, então a porta deve ser bonita, bem limpa, bem cuidada, né? Não deve ficar rangindo, não deve ter dificuldade para abrir. Tanto é importante essa porta de entrada que a maioria dos Feng Shuistas fazem vídeos, falam muito sobre a porta de entrada, a porta principal, os cuidados com a porta principal. Lá deve ter símbolos de proteção e tudo mais, e todos os cuidados que a gente tenta. Então, olha a funcionalidade desta porta e deste hall de entrada. Quando nós nos deparamos com o primeiro cômodo, alguns já entram, em alguns locais, entram direto para a cozinha. Então, qual é a função da cozinha? Ou outros entram direto para uma sala, pode ser a sala de jantar ou a sala de estar. Então, alguns têm espaços maiores aonde você entra e tem um hall grande ali, né, que separa essa entrada dos demais cômodos, né? Mas o importante é que este hall de entrada seja muito organizado, muito limpinho e que ele seja bem convidativo. Como que a gente faz isso? A gente coloca uma cor bonita na parede, ou a gente coloca um papel de parede, a gente põe espelhos, plantas, ali uma mesinha, uma pequena mesinha ou um aparador, né, para você apoiar as coisas quando você entra, né, ou algum cabideiro, alguma coisa ali, para te dar aquele como é que eu posso dizer assim, aquele convite para entrar dentro de casa. E todos os demais cômodos da nossa casa devem ter a sua função. A sala de estar. Sala de estar é um espaço onde a gente vai receber amigos e principalmente nós, como moradores daquele local, a gente se reúne para conversa, se reúne para assistir um filme, para fazer brincadeiras, para fazer um joguinho, alguma coisa. Quer dizer, é um lugar de reunião. Não apenas tenho em mente aquela coisa, sala de visitas. Não, ali é minha sala de visita e eu nunca vou, eu tenho que deixar ela sempre arrumada. Gente, você está fazendo uma função de um espaço da tua casa sempre para os outros. Então, quer dizer, olha a mensagem que está aqui. Esse espaço aqui é só para os outros? Tá? A mesma coisa acontece com a sala de jantar. A sala de jantar é um espaço onde você traz o alimento preparado ali e vocês, né, naquela comunhão que acontece na sala de jantar, né, vão fazer o uso da refeição, vão se alimentar e tudo mais. Olha, a questão que tem uma sala de jantar é muito importante. E tem pessoas que deixam também só para as visitas. Não, gente. Aí vocês vão me dizer assim, ai, Poli, é muito difícil tirar o alimento da cozinha e levar lá para a sala de jantar. Mas pelo menos 1 ou 2 vezes por semana faça isso. Utilize aquele espaço. Não deixem espaços vazios, sem utilização. Todos os
espaços da minha casa têm que ter uma funcionalidade. E essa funcionalidade também não deve ser só para receber visitas, mas sim para quem mora dentro de casa, dentro daquele espaço. Os quartos, né? Hoje tá tão aquela coisa assim, de o quarto ser dividido entre quarto, um espaço para computadores, um espaço para estudo, um espaço para trabalho, gente. A funcionalidade de um quarto, para que serve um quarto? Dentro do Feng Shui, o quarto é um local de descanso. Eles dizem assim, o descanso do guerreiro é o quarto. Então, é um local que não deveríamos ter computadores, televisão, o nosso trabalho ali. Eu sei que não é fácil a gente separar. Então, quando nós não podemos tirar daquele cômodo, então nós temos que setorizar aquele espaço. Tá? O mesmo acontece às vezes que nós temos que utilizar a sala de jantar para fazer uma área de estudo. O mesmo acontece às vezes com uma sala de estar que nós temos que colocar lá na nossa mesa de trabalho. Mas procure sempre setorizar aquele espaço em diversos pontos do espaço setorizados. Tá? A cozinha. O que acontece com a cozinha? Às vezes na cozinha a gente mistura tudo. A cozinha vira uma área de depósito, a cozinha vira a área de serviço, a cozinha vira um monte de coisa, aonde que a cozinha, a funcionalidade dela é a preparação do alimento. Olha, uma alquimia que acontece ali para preparar aquele alimento em refeições. Tá? Tanto que dentro do Feng Shui, uma das partes mais importantes é o fogão, né? Que eles dizem que é o deus da casa, aonde acontece toda essa alquimia do alimento. Gente, olha, a prosperidade se mede conforme nós temos o alimento, isso dentro do Feng Shui. Então, algumas pessoas fazem das suas cozinhas verdadeiros depósitos. Cuide sobre isso, tá? Se você tem a cozinha junto com a tua área de serviço, procure setorizar, é a mesma coisa, tá? A mesma coisa que acontece. E agora, temos aqui todos esses espaços, mas quem mora em casas também tem que se preocupar com os espaços de fora. Todos os espaços da tua casa têm que ter uma setorização ou uma finalidade, tá? Digamos lá, se você na tua casa lá, você tem a parte da frente, tem as laterais e tem a parte de fundo, né? Geralmente, né, as pessoas fazem garagens, então ali tem a funcionalidade da garagem. Cuide o que você faz com a tua garagem, né? Se fica lá dentro da tua garagem lá cheia de entulho, coisa nada, procure pensar um porquê que você está guardando isso, tá? Ou faça um cantinho para depósito de materiais que você utiliza. Olha essa palavra aqui, que vão ser utilizados, tá? Agora, os espaços em torno da tua casa. Faça aquela questão assim, sabe, de um local é para as árvores, ali eu posso colocar uma cadeira, né, um banco. Outro local é para as flores. Setorize em volta da tua casa, tá? Aonde você possa ir sentar, tá? E ter ali alguns momentos, né, de lazer, para conversas ou para fazer uma fogueira, tá, gente? Todos os cantos da nossa casa são importantes, tá? Você pode pegar lá no fundo da casa, lá bem no fundo da casa, do lado, quem entra do lado esquerdo, que é o local da prosperidade, e plantar árvores frutíferas, tá? Quem vem da rua, olha para casa, lá no fundo da casa, no terreno, o lado esquerdo, plantar árvores frutíferas, para que mais prosperidade do que árvores que dão frutos. Gente, todos os cantos da nossa casa são importantes. Nós não devemos esquecer de nada, tá? E alguns vão me dizer assim, eu tenho uma piscina lá que eu só utilizo uma vez, 2 meses por ano. Gente, mas ela tem uma funcionalidade, tá? Nem que seja 1 ou 2 vezes por ano, tá? Mas não deixe aqueles espaços que você nunca vai, que você olha e eu te perguntar qual é a função desse espaço e você não tem uma resposta,
Tá? Qual é essa função desse cantinho aqui? Aqui eu estou cultivando as minhas hortaliças. Aqui eu estou cultivando as minhas flores. Aqui eu fiz um gramado bonito porque eu gosto de colocar cadeiras. Entendem esta questão, gente? Lá eu construí uma edícula na minha casa. Então, quando eu recebo convidados, tá? Eu levo eles para lá para fazer nossa festa e tudo mais. Então, tudo tem uma função. E todas essas partes da nossa casa têm que ser cuidadas, tem que ter a manutenção e tem que ter o cuidado. Por quê? Porque tudo que fica parado por muitos meses gera uma energia estagnada, tá? Que nós chamamos de energia Cha. E quando nós temos a energia Cha estagnada, a boa energia do bom Chi não circula. Então, quer dizer, existe uma obstrução, quer dizer, a energia não circula livremente. Espaços pequenos podem ser setorizados, espaços grandes, às vezes, né, pessoas vão construindo as suas casas, fazendo puxadinho aqui, puxa lá, e quando vê tem uma casa muito grande e esses espaços muitas vezes não têm funcionalidade. Se eu te perguntar por que você fez e você me diz assim, não tem funcionalidade, não tem mais função. Comece a pensar o porquê daquele espaço e se você pode, obviamente, dar uma função para aquele espaço, tá? Eu construí lá um quartinho nos fundos da minha casa que eu queria para fazer artesanato ou para fazer alguma coisa. Tinha uma ideia de um ateliê, tá? E o que virou aquela ideia de ateliê que eu não coloquei em prática? Eu coloquei um quartinho de entulho, gente. Vai lá naquele quartinho de entulho e pergunte para você por que você está guardando estas coisas, tá? Se estas coisas vão te trazer alguma função na tua vida, se não vão te trazer função nenhuma, que você está guardando para o dia, quem sabe que você venha a utilizar, mas você nunca utilizou e já está há mais de 5, 6 anos e até uma década lá guardados, tá? Então você tem que repensar nessa situação. Ou você vende, ou você doa, ou você joga fora, né? Lembrem, gente, quando a gente vai descartar qualquer coisa, a gente tem que ter a responsabilidade do destino desse descarte. Nós temos que ter essa responsabilidade. Porque se nós formos comprando, jogando fora, não sei se vocês assistem aquela série norte-americana dos acumuladores compulsivos, né? São 19 milhões nos Estados Unidos, aproximadamente, lá no programa fala 19 milhões de norte-americanos que têm essa compulsão de acumular coisas, gente. Quando eles vão lá, eles tiram toneladas de lixo. Já pensou, nós somos em torno de quase 8 bilhões de seres humanos. Se cada ser humano fizer isso, nós vamos ter que achar muitos planetas Terras para guardar nosso lixo. Então, essa questão de quando nós vamos nos descartar qualquer coisa, a gente tem que saber para onde que está indo o nosso lixo, o que vai ser feito dele. Por isso que eu gosto de pensar assim, quando eu vou comprar qualquer coisa, gente, mas qualquer coisa hoje, eu tenho essa consciência, principalmente essa consciência do descarte. E isso eu ensino para o meu filho. Comprou, o que se vai fazer com isso? Tá? Quando o destino dele vai ser o quê? Nós temos que pensar nisso. E essa questão, principalmente, de termos a nossa casa sendo funcional para nós. Então, antes de você querer ampliar a tua casa, gente, de fazer isso, fazer aquilo, pense um pouquinho, antes de fazer isso, se vai ter uma função para aquele espaço. Ou se você tendo uma sala ou mesmo uma cozinha, você não poderia fazer ali tudo o que você pretende fazer quando fizer essa ampliação. Essa é a dica de hoje. Todos os espaços, terreno e dentro de casa, tem que ter uma função para nós ter o quê? Este equilíbrio das energias dentro da nossa casa. Vou fazer um convite para vocês, se vocês estão gostando do canal, se inscreva aqui. Aqui nós falamos sobre Feng Shui, planejamento, organização e essas dicas,
principalmente de funcionalidade dos espaços. E agora, gente, eu estou fazendo uma série sobre colocando uma mão na massa, tá? Eu não entendo nada de reforma e estou fazendo a reforma da minha casa, tá? Chega uma época da casa, não, a minha casa já está com 11 anos, praticamente quase 11 anos de construção, e chegou um momento que nós temos que fazer aquelas reformas, né? As pinturas, trocar aquilo que está ficando muito já desgastado e tudo mais dentro de casa, então, mas sempre essa troca e essa reforma muito consciente daquilo que nós estamos descartando. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e meu muito obrigada.